Antes de começar a falar sobre Polícia Federal, a lei é para todos, eu preciso esclarecer uma coisinha aqui em nome do canal Bora Fazer um Curta. Esse canal não é um canal sobre política. Eu nunca tive e nunca vou ter o objetivo de criar uma propaganda ideológica aqui nesses vídeos. Eu não vou fazer um vídeo específico para falar sobre a situação política do país, esse tipo de coisa, e polêmicas, e esse tipo de coisa. Pro Twitter pessoal, de vez em quando me der vontade. Bora Fazer um Curta é um canal sobre cinema, sobre cultura pop, sobre esse tipo de coisa que a gente quiser abordar, mas não assuntos políticos. Dito isso, é muito difícil você falar sobre um filme como Polícia Federal sem abordar aspectos políticos do filme, porque ele é, por natureza, um filme que já vem com toda essa carga. Então, já entrando direto no ponto, eu vou deixar uma coisa bem clara. Polícia Federal, a lei é para todos, é uma propaganda anti-PT. Isso não tem a menor dúvida, e isso por si só não é um motivo para você querer denegrir a imagem do filme. O filme ele pode ser uma propaganda política, afinal de contas, se você for tentar desprezar todos os filmes que fazem propaganda política, você vai ter que desprezar uma grande parte da história do cinema. Então, por si só, a propaganda ser uma parte intrínseca ao filme, ela não é o problema do filme. O problema do filme começa quando o filme ele é desonesto como propaganda e quando ele simplesmente não funciona como propaganda. Você vai ver esse filme e vai ficar inspirado pelos ideais anti-PT? Não sei, aí vai depender de você. A meu ver, o filme ele é muito frágil e muito maniqueísta e muito óbvio como propaganda. Ele não consegue tangenciar essa questão. Do ponto de vista técnico, o Polícia Federal ele já é um filme problemático. Ele é um filme é dirigido pelo mesmo cara que fez o Qualquer Gato Vira-Lata ou Qualquer Cachorro Vira-Lata 2, eu não me lembro o nome do filme, e o Até que a Sorte nos Separe 3, se eu não me engano. Ou seja, daí você já começa a perceber que o caminho já não estava muito bem traçado logo na direção. E a direção do filme, ela tenta importar conceitos do cinema hollywoodiano, ao mesmo tempo em que tenta puxar um pouquinho do que fez sucesso no cinema brasileiro de uns 15 anos pra cá. É uma direção que ao mesmo tempo ela puxa muito o estilo do Paul Greengrass, que é aquela câmera tremida, e pessoas nos escritórios investigando, e pessoas digitando, e escrevendo no quadro, e a câmera frenética, e uma trilha sonora um pouquinho tensa, que também é uma coisa que não é diretamente com o Paul Greengrass, mas era uma coisa que o José Padilha também fazia um pouquinho no Tropa de Elite. Tem uma câmera muito inquieta, com personagens falando coisas bastante intrincadas do ponto de vista de informação. O filme ele é repleto desses conceitos, ou seja, ele não é um filme criativo, mas isso não é o problema. Agora, ao chupar conceitos de outros filmes, o Polícia Federal ele encontra alguns problemas próprios, como por exemplo, a direção, essa câmera instável, às vezes ela consegue imprimir tensão, às vezes ela é falha, às vezes ela é muito óbvia, e o filme ele tenta criar tensão onde claramente não existe tensão, como por exemplo, uma sequência de ação envolvendo o Youssef correndo. Não tem por que você ficar tenso numa cena dessas. E o filme, ele cria todo uma trama não, toda uma perseguição rocambolesca e absurda, onde o personagem corre as escadarias e chega a tempo de prender o cara antes dele entrar no táxi. O filme, ele é cheio desse tipo de exagero, desse tipo de cafonice. Então, como propaganda, ele já não funciona nesse sentido. E é claro que nesse vídeo aqui, eu não gosto de dar spoilers de filmes, mas é claro que se você vive no Brasil nos últimos 3 anos, não há spoiler que eu posso fazer de Polícia Federal. Então, logo no início, na ação que desencadeia a Operação Lava Jato, que é a apreensão do caminhão de palmito, a apreensão do caminhão de palmito, ela é tão exagerada. Tipo, o caminhão de palmito tá fugindo, e aí tem várias viaturas da polícia, e aí o motorista do caminhão, o caminhoneiro, ele pega uma escopeta, dá um tiro, explode a janela da polícia, e aí no final da cena, eles param o caminhão de palmito, o cara é preso e eles descobrem aquela ligação que vai aos doleiros e etc. Que é aquilo, é tentar criar uma ação muito mais grandiosa do que ela realmente é para uma coisa que foi muito simples, que foi a apreensão do caminhão de palmito. Ponto. O filme ele é cheio dessas coisas, dessas tentativas de dar um ar mais grandioso a coisas que foram bastante triviais. Ainda sob o ponto de vista técnico, o Polícia Federal ele tem algumas coisas que são interessantes e outras nem tanto. Como, por exemplo, a trilha sonora, ela é boa, ela é objetiva, ela não cria grandes atrativos, mas ela é uma trilha sonora que funciona relativamente bem dentro da proposta um pouquinho mais intensa da produção. E a fotografia, como eu já falei, ela oscila muito, ela é muito exagerada, ela é muito pouco criativa e ela é um pouquinho problemática. E eu achei o filme
um pouco escuro demais. Não sei se isso foi problema do cinema, mas eu tive essa sensação. E do ponto de vista de design de produção, não há muito o que comentar. Ele é um filme que se passa no Brasil contemporâneo, pegando emprestados vários conceitos visuais da Polícia Federal, como as viaturas e os, entre aspas, bastidores da Operação Lava Jato, como o próprio slogan do filme já indica. Eu não vou entrar muito nesses quesitos. Agora, do ponto de vista técnico, o filme já está analisado aí. E a gente vai continuar a análise crítica desse filme aqui. Embora eu não queira discutir política, é impossível você falar desse filme sem discutir o partidarismo do Polícia Federal. E ele é um filme partidário, como eu já falei. Qualquer dúvida sobre o quão partidário pudesse ser o filme, ela já é quebrada com 10 minutos de filme. Em primeiro lugar, eles fazem o filme começa mostrando bem rapidinho toda a história da corrupção no Brasil desde 1500 até aqui. Mas aí o filme ele faz uma animaçãozinha bem objetiva pra ir saltando bem en passant por todo esse tempo. Ele cita bem nomezinhos bem brevemente, sem citar partido, sem nada, até que ele chega em 2013, 2014, ele dá uma mega freada para falar sobre PT e o escândalo de corrupção da Lava Jato. Ou seja, aí você já começa a perceber onde que o filme ele tá querendo chegar. Ele quer chegar no PT. Esse é o objetivo do filme. Ele é um filme que tem um objetivo ideológico. Ele é uma propaganda política. E como propaganda política, o filme ele é bobo. Ele não é uma propaganda, como eu já falei, eu não ficaria nem um pouco convencido pelos ideais antipetistas a partir desse filme. E eu definitivamente não tenho nenhum ideal petista, mas esse filme, mesmo que eu não tenha nenhum ideal petista, esse filme, ele, ainda assim, ele me soa muito frágil e muito artificial. Por exemplo, os personagens do filme, eles são divididos entre os heróis e os vilões. Essa divisão, ela é claríssima no filme. Os personagens que são humanizados no filme são os heróis, que são os policiais da Polícia Federal, o tempo todo, ou juízes, no caso o juiz Sérgio Moro. A gente vê esses personagens sempre com a família, interagindo, sendo pais caridosos, no caso do Sérgio Moro. Tem um outro policial da Polícia Federal que ele é muito ligado ao pai e a mãe dele tem câncer. Tem a personagem da Flávia Alessandra, que a gente vê ela correndo, fazendo o esportezinho rapidinho, se exercitando. Ou seja, os únicos personagens que a gente tem um pouquinho de afinidade humana são os heróis, que são bonzinhos, são anjos. O Sérgio Moro, nesse filme, ele é uma pessoa angelical. Ele é um pai que quer que o filho volte à meia-noite no máximo. Ele cozinha o tempo todo pra família. Ele não quer constranger desnecessariamente o presidente Lula, ele mesmo fala isso no filme. Do outro lado do espectro, nós temos os vilões, que são vilões daqueles... São caricaturas. Por exemplo, Marcelo Odebrecht, ele vive numa mansão, ele tenta o tempo todo passar a perna e fugir dar um chega pra lá nos policiais. Aí ele usa a família dele como uma maneira de tangenciar a postura um pouquinho intimidadora da polícia. Tipo, por que você tá usando essa arma? Eu tenho filhos aqui em casa. Só que aí o filho, no decorrer da cena, a gente vê que ele usou os filhos só com uma desculpinha mesmo. O Paulo Roberto Costa, que é ex-presidente da Petrobras, ele tem uma família e ele tem um olhar de vilãozão escroto e um cara meio babaca e tal. E não que ele pode até ser assim na vida real, mas ainda assim o filme... Por que o filme privilegia tanto o lado dos mocinhos e não o lado dos bandidos? Eu não acredito que nenhum dos vilões do filme seja mocinho na vida real, pelo amor de Deus, não somos idiotas a esse ponto. Mas por que um lado é privilegiado e o outro não? E aí, o Paulo Roberto Costa, ele tem uma família, mas a família dele no filme, ela soa muito mais como, de novo, um jogo de xadrez pro Paulo Roberto Costa dar um chega pra lá na polícia. E aí, nós chegamos... Tem o Youssef, né, que é o doleiro que fez a delação premiada, e no filme ele é um cara ultra irreverente, ultra babaca, que fica fazendo piadinhas escrotas o tempo todo. Ou seja, os vilões do filme, eles são caras repulsivos e os heróis, eles são caras... são doces. E aí a gente chega no Lula, do Ari Fontoura. Que assim, o Lula do Ari Fontoura, o filme inteiro ele cria uma construção pro Lula, que é uma construção que, caraca, me lembrou o Tubarão do Spielberg, cara. É igual, tipo, de você criar toda a situação, todo um presságio de que o Lula vai entrar no filme. Primeiro, a gente tem todo um presságio de que o Lula vai aparecer no filme, através das situações que o filme encontra. Aí depois nós ouvimos a voz
do Ari Fontoura, antes de nós conhecermos a cara do Lula no filme. Quer dizer, a gente até vê um recorte de jornal, mas a gente vê, antes de ver o Lula em movimento, a gente vê a voz do Ari Fontoura, e aí quando a polícia chega lá na casa do Lula pra fazer a condução coercitiva, que a gente viu lá em 2016 e tudo, cara, a cena toda, ela cria uma expectativa que, nossa, é muito foda. Cara, quando o Lula entra no filme, eu já tava tão ansioso pra ver o Lula do Ari Fontoura, e aí chega o Lula do Ari Fontoura, e ele me lembrou o Coringa do Jared Leto. É um negócio muito engraçado de se ver. É um negócio tão caricatural. Tipo, assim, que o Lula é uma caricatura bem duvidosa na vida real, isso eu não questiono, mas eu provavelmente já devo estar comprando muita treta com o lado desse espectro, então eu também não vou querer comprar briga com o lado que é a favor do Lula, porque não quero ser comido pelos dois lados. Agora, o Lula nesse filme, ele é uma caricatura, ele é um vilãozão mesmo. O Ari Fontoura, ele já chega e fala: isso se chama filha da putice do ministério. E aí mais tarde, depois eles levam o Lula pra responder perguntas, e os policiais, eles fazem um cu doce muito legal com o Lula, de tipo, calma Lula, isso é pra sua segurança. E o Lula, ele fica com ares de velho doido. E a última cena do Ari Fontoura no filme, ele vira pros heróis e fala assim: quando eu voltar a ser presidente, eu vou lembrar da cara de cada um de vocês. Tipo, cara, o Lula, ele pode até ser a figura mais bizonha do mundo na vida real. Ele ainda assim não seria tão bizonho assim, como o filme retrata. Isso sem contar que a composição do Ari Fontoura também, ela é uma composição muito falha, do tipo... Ele começa o filme até tentando imitar o Lula, aí chega um certo momento onde o Ari Fontoura... desisto. Vou ser o Ari Fontoura mesmo. Ele, inclusive, ele tem os 10 dedos mesmo, e ele nem se dá o trabalho de disfarçar. Houveram boatos recentemente de que o Lula era chamado de Nine pela galera que tava conduzindo a investigação Lava Jato. Quero saber de onde que eles vão tirar esse apelido do Nine, sendo que ele tem os 10 dedos. Assim, tipo, pra encerrando, ele é um filme muito partidário, e por aí, por si só, não é o problema. Nós temos filmes tendenciosos na história do cinema que são clássicos, como, por exemplo, O Nascimento de uma Nação, que é o filme que, impulsionou a Ku Klux Klan, mas ele é um filme muito foda e muito revolucionário. O próprio Triunfo da Vontade, que era uma campanha nazista, mas ele é um filme muito foda do ponto de vista técnico. O problema do Polícia Federal é que ele é um filme cafona, ele é um filme burro e ele é um filme desonesto, porque ele é um filme que, sério, o tempo todo ele tá jogando pequenos artifícios bem bocós pra tentar pagar de apartidário. Como, por exemplo, o personagem do Antônio Calone chega e fala: porra, mas será que nós vamos... O Antônio Calone, inclusive, ele é uma das poucas coisas que quase se salvam nesse filme, que fique claro. Ele até consegue dar um pouquinho de densidade pro personagem dele. E ele é um ator eficiente, é um ator que tem uma presença legal, mas ainda assim, tem um momento que o personagem do Antônio Calone, ele chega e fala assim que... mas será que nós estamos fazendo isso em prol do bem do Brasil mesmo? Porque aí essa galera vai sair e pode entrar uma pior ainda. É o único momento onde o personagem demonstra alguma ambiguidade moral no filme, e mesmo assim a cena termina com o personagem do Antônio Calone meio que tendo a sua boca calada. Então o filme inteiro ele é assim. O filme inteiro ele tem esse tipo de coisa, e mesmo assim o filme ele passa o tempo todo falando que, os personagens chegam e falam: não, nós estamos fazendo isso, nós estamos investigando os fatos, não o partido. Mas, tipo, tem cenas no filme que são claramente, tipo... tem uma frase no filme que o filme tenta transformar em bordão à la Tropa de Elite, que é alguma coisa do tipo: porra, se o jabuti tá na árvore é porque alguém botou ele lá. Então quem foi? Aí tem um corte que mostra pra vários panfletos da Dilma no chão. E aí, tipo, tem uma narração em off do Antônio Calone no filme, meio Tropa de Elite também. E aí, tipo, o final dessa narração em off é ele falando que, não, porque da próxima vez nós temos que tomar cuidado em quem nós vamos votar, porque quem faz a diferença no Brasil é o povo. Aí, cara, tipo, basta você fazer a associação. Se o Antônio Calone falou: tomem cuidado em quem vocês vão votar da próxima vez, e nos minutos anteriores nós vimos o Lula do Ari Fontoura sendo um monstro de conto, de fábula, então qual a associação que o filme cria? Não vote no Lula. E o filme é cheio
de estereótipos do tipo, o personagem que tem a mãe com câncer, o pai dele é um esquerdista que mora numa casa no meio da floresta, sem internet, que fuma um baseado, ele é um riponga, ele é bem Cláudio Prado, inclusive. Ou seja, ele é um estereótipo do caralho. Aí chega uma hora que ele fala assim, isso tá no trailer, se eu não me engano, vocês estão sendo seletivos. Aí, porra, pai, você tem que lembrar que eu também votei neles. Porra, cara, o filme ele é uma propaganda, mas ele é muito besta, ele é um filme muito bobo, e ele é um filme desonesto, porque ele é um filme que o tempo todo finge que não é partidário. Atentem-se ao fato de que eu nem comentei as polêmicas extra-filme, do tipo, o fato do filme estar sendo lançado enquanto a Operação Lava Jato tá ocorrendo, e o fato de que os investidores no filme se ocultaram. Não vou nem me dar o trabalho de entrar nessa discussão, porque como eu falei, Bora Fazer o Curta é um canal sobre cinema, não sobre política. Mas é isso, Polícia Federal é um filme que é uma propaganda e, como eu já falei, não há nada de errado nisso por si só, porque propaganda no cinema é uma coisa quase que onipresente. O problema dessa propaganda, ela é ser desonesta, ela não se assumir como propaganda, ela tentar fugir do status de propaganda, porque aí é uma coisa muito falsa, muito desonesta. E, sinceramente, cara, vai ter Polícia Federal 2. Da próxima vez, faça uma propagandazinha melhor, por favor. Com isso, eu encerro esse vídeo. Espero não tomar muita pedrada, espero que vocês tenham entendido meu ponto, mas é isso. E antes que alguém fale do filme do Lula, O Filho do Brasil, aquele filme é uma merda também, tá bom? Não tentem me botar contra a parede, porque nesse sentido não vai dar tão certo assim. Curtam o vídeo, comenta, compartilhe, inscreva-se no canal. E é isso, um grande abraço e valeu!